Boa noite a todos. Sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu com meu primo, que aqui vou chamar de José, para manter a sua privacidade. Pois bem, já fazia um tempo que José trabalhava nessa construtora. Como era um funcionário de confiança e muito responsável, a empresa construiu um barracão feito de 2 andares. Embaixo era para guardar os materiais de construção. Já em cima era um alojamento para o José morar e também cuidar da obra à noite. O meu primo, na época, ganhava um ordenado muito bom. De dia trabalhava como servente e à noite cuidava da obra. E nos finais de semana, eu, meus irmãos e os irmãos do José íamos até seu barracão para conversar e também para sairmos à noite, pois o prédio ficava no centro da cidade onde moro. Mas em uma certa noite, que era uma sexta-feira, o irmão de José ligou para ele, avisando que no outro dia a gente iria para o sítio da onde minha tia morava, sendo ela a mãe do José. Pois bem, e assim foi feito, mas algo sinistro aconteceu. Alguém atendeu o telefone do barracão e disse bem assim: José não está aqui, ele morreu. Mas do que depressa eu e meu primo, o irmão de José e mais 2 amigos, fomos até lá. E chegando no prédio, o cadeado estava fechado, mas as luzes estavam acesas. Por vários minutos chamamos pelo José, mas ninguém respondeu. Demorou mais alguns minutos, até que o José foi chegando de moto, e ele perguntou por que estávamos assustados. E antes de falar o que aconteceu, o José disse que tinha ido a um supermercado fazer compras. Para nosso espanto, ele estava no supermercado, bem na hora em que seu irmão ligou. Mas ninguém tinha a chave do lugar, pois só ele que tinha, já que era o vigia daquela construtora. Ele achou estranho e foi abrindo o cadeado. Cada um pegou um pedaço de madeira, imaginando que poderia ter algum ladrão por ali. Mas estava tudo normal. Todas as coisas estavam no mesmo lugar. Nada foi roubado. E só um detalhe que deu um gelo em todos que estavam presentes. O telefone estava fora do gancho. Era como se alguém tivesse atendido. O irmão do José falou que era uma voz muito estranha. E pasmem, quando chegou a conta de telefone, estava lá registrado a hora, o dia e os minutos da ligação. O José mostrou para nós, mas depois ficamos espantados ao saber o segredo do lugar. Antes da construção havia uma casa bem grande de madeira no terreno, e o dono foi achado em estado de decomposição. A família vendeu o terreno para a construtora alguns anos depois. Alguns relatos dizem que essa casa ninguém conseguia morar, devido às diversas aparições, objetos caindo, gemidos e portas abrindo e fechando. O José ainda morou por lá até o final da obra. Depois arrumou um serviço em outra empresa e saiu de lá, pois a mesma abriu falência. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que venho contar aqui foi minha madrinha que me contou, sendo que atualmente ela tem 70 anos. O primeiro relato aconteceu numa fazenda aqui do Paraná. Foi por volta do ano de 1970. A minha madrinha conta que era casada na época e só tinha 4 crianças. Pois bem, a minha madrinha Josefa tinha que ir no povoado com meu padrinho. Era uma caminhada de 8 quilômetros. E no meio do caminho tinha uma ponte. Nesse mesmo lugar já tinha acontecido uma morte por afogamento.
Um rapaz foi brincar na água e se afogou sem nenhuma explicação. Rio acima, depois que passava dessa ponte, era bem raso. Ela conta que durante o dia as águas calmas se agitavam muito, e vão dizer que era cobra ou peixe, mas dava para ver até o fundo do rio, inclusive o que tinha dentro da água. Várias pessoas já viram vultos e barulhos nessa mesma água, parecendo que alguém estava nadando ali, no mesmo lugar que aconteceu a morte do rapaz. Bom, já era 6 horas da tarde, quando minha madrinha e meu padrinho terminaram de comprar os mantimentos para casa. Depois de tudo arrumado dentro de 2 sacos, eles estavam voltando a pé para casa. Foi quando algo sinistro aconteceu. Logo depois da ponte começou um barulho nas águas. Era como se alguém estivesse brincando ali. A lua estava clara naquela noite de sexta-feira. O meu padrinho ainda parou para olhar se via algum peixe ou animal, mas não tinha nada, só as águas agitando mesmo. E pasmem, era exatamente o mesmo lugar do afogamento do rapaz. Então, mais que depressa, eles apertaram o passo e foram para casa. E não parou por aí. Seu Chico, amigo do meu padrinho, também viu um vulto branco em cima da ponte parado bem no meio. E isso já era 10 horas da noite. O cavalo empacou e de forma alguma quis atravessar a ponte. Pulava e refugava. E só depois que a assombração sumiu, que o cavalo ficou mais calmo e logo começou a andar de volta para sua casa. Boa noite, pessoal. Novamente quem fala é o Luiz. Esse relato aconteceu quando minha madrinha tinha 8 anos de idade. Nessa época, ela ainda morava em São Paulo, em um sítio num rancho coberto de sapê. E para quem não conhece, é um capim. Antigamente, muita gente usava como cobertura de ranchos, paiol e tuias para armazenar mantimentos. Pois bem, era um rancho bem simples com as paredes feitas de pau a pique e rebocado com barro. Lugar onde eles viviam muito felizes. E ali tinham seus animais. Vacas de leite, chiqueiro com bastante porcos, galinhas e uma mina boa de água, que descia por uma bica d'água do lado do rancho, onde inclusive existia uma figueira bem antiga. As suas raízes tinham o formato de uma bacia. E prestem bem atenção nesse detalhe, pois mais à frente será bem importante. Bom, o sítio fazia divisa com a fazenda bem grande. Para ir até o povoado tinha que atravessar uma porteira. Só um detalhe: antes da porteira, se não deixasse um pedaço de fumo em cima do morão da porteira, qualquer um que passasse por ali se perdia naquele lugar. Já havia acontecido com um morador da região, que foi encontrado dormindo no pasto pertinho dessa porteira, que se perdeu e não conseguiu voltar para sua casa. Pois bem, minha madrinha estava sentada brincando de boneca enquanto sua mãe fazia a janta. O seu pai descansava sentado em um banco de madeira. Foi quando a minha madrinha olhou para o lado da figueira que ela viu um homem de chapéu de palha com uma camisa azul, sentado no pé da figueira bem onde tinha um formato de bacia. E isso já era por volta das 6 horas da tarde. A menina chamou pela sua mãe e contou que estava vendo um homem sentado no pé da figueira de cabeça baixa. Mas a sua mãe disse que não tinha ninguém ali. Porém, a menina afirmava que estava vendo. E um detalhe importante: não tinha nenhuma casa ali por perto, e nem ninguém com essa descrição que minha madrinha viu. Ela relata que por muitas vezes no mesmo horário, essa assombração aparecia no pé da figueira, mas na inocência de uma criança, ela não ficava com medo, já que não sabia do que se tratava. Bom, só depois de muitos anos que ela se casou e foi embora para o Paraná,
E até hoje disse que nunca soube a verdadeira história do que aconteceu para aquela assombração ficar debaixo da figueira. E o mistério do morão da porteira também. Ninguém sabe o porquê de deixar um pedaço de fumo lá em cima, assim como seu pai sempre fazia. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Eu me chamo Camila. Tenho 29 anos e moro em Igaraçu, uma cidade que fica em Pernambuco. O relato que vou contar a seguir não é meu, mas me foi contado pela minha própria mãe. Ela e algumas amigas passaram por uma noite de terror, pois elas cruzaram no caminho de um lobisomem. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato assim como me foi contado. A minha mãe começa sua história assim. Naquele tempo eu era moça. Trabalhava cortando cabelos e fazendo costuras para vizinhos e amigos. Ainda ajudava minha mãe com os afazeres de casa. E contando comigo moravam 6 pessoas. Meus pais, minha avó e o resto eram irmãos. Todos homens. Como naquele tempo as coisas eram bem diferentes de como é hoje, a minha mãe não me permitia brincar com os meninos. Por isso, cresci brincando sozinha e quase sem nenhuma amizade comigo. Mas na minha adolescência fiz grandes amigas. Infelizmente, algumas ficaram no caminho por causa do tempo. Mas ainda hoje falo com a Maria e a Benedita, pois ambas estavam comigo na noite em que vimos o lobisomem. Minha mãe contava histórias de lobisomem. A minha avó também contava seus causos. Mas nenhuma delas chegou a ver a criatura. Eu morria de medo e até evitava ficar na rua até tarde da noite. Mas como dizia minha mãe, quando é para acontecer não tem jeito. Acontece, não tem nada que possamos fazer. E tudo teve início quando a dona Raimunda faleceu, a mãe de uma das nossas amigas. Nós a visitamos durante o dia. Demos condolências para nossa amiga e combinamos de vir para a vigília da falecida, pois num momento como esse queríamos dar o máximo de apoio à nossa amiga. A minha mãe não gostou muito da ideia. Uma moça como eu passar a noite fora de casa não cairia bem. E os vizinhos iriam começar a falar as coisas. Eu até briguei com ela e disse que não me importava. E mesmo depois de ouvir os seus conselhos, decidi que iria para a vigília da dona Raimunda de um jeito ou de outro. Quando a noite chegou, 2 das minhas amigas chegaram na minha casa. De lá seguimos para a casa da Benedita. E logo depois fomos à procura de mais alguém que não lembro. A noite era comum assim como qualquer outra. A diferença era a lua que estava quase cheia. Nós chegamos à casa de minha amiga depois das 9. Era cedo, mas as ruas já estavam desérticas. Ficamos conversando na calçada até umas horas da noite. E logo depois entramos para casa. E não sei de quem partiu a ideia, mas pouco depois das 3 da madrugada, alguém sugeriu que a gente fosse comprar pão, pois disseram que a padaria ficava próximo dali e que ela abria bem cedo. Então eu, algumas amigas e 2 irmãos da falecida fomos atrás de comprar esses pães. O caminho era simples. Descia a rua, virava à esquerda e já dava para se ver a padaria. Mas nem chegamos aí até lá. Andando e conversando sobre a dona Raimunda, nem percebemos aquilo na beira da pista. Foi só quando minha amiga falou que nossa atenção foi tomada pela coisa. A Maria disse assim: "Mas que cachorro feio!" Foi então que olhamos para o suposto cachorro, que estava de costas e rasgando alguns sacos de lixo. Como ele estava a uns 20 metros de distância, não percebemos o seu tamanho real. Mas quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando.
Primeiro que começamos a sentir um cheiro forte de ovo podre. Pensamos que fosse do lixo, e então continuamos a andar. E ao se aproximar do ser que comia o lixo, um dos homens que vinha com a gente pegou uma pedra de calçamento que estava solta e atirou contra o bicho, mas que não chegou a acertá-lo. Era só para assustar mesmo, mas acabou que no fim foi a gente que saiu assustado. Assim que a pedra bateu perto do que pensamos ser um cachorro, ele não fez nada, não correu e nem latiu. O bicho apenas virou o pescoço como uma pessoa e então sentou como se fosse uma. Aquilo não era um cachorro. O bicho, após fazer o estranho movimento, esticou uma das pernas e começou a correr na direção contrária da nossa. E nós começamos a correr também. Os homens que estavam com a gente foram até o fim da rua para ver onde o bicho foi, mas ele não apareceu mais. Contamos a todos do velório e o povo logo foi à procura do lobisomem, mas ninguém mais viu o bicho. Porém, aconteceu algo que gerou dúvidas na gente. Logo após o amanhecer, um andarilho da região veio até a casa da minha amiga, pediu um pouco de água e café e então seguiu pela mesma rua onde vimos o bicho. Logo disseram que era ele que virava lobisomem, até porque qual o motivo dele estar ali tão cedo? Bom, mas isso não chegou a ser confirmado. Sei que o homem é vivo até hoje, mas se ele é lobisomem ou não, isso eu não sei. Atualmente, quando vejo esse andarilho, eu lembro daquela fatídica noite e penso comigo se ele realmente era o bicho que vimos, pois aquilo, com certeza, era um lobisomem. Esse homem que minha mãe conta no seu relato vive pelas praças e pedindo esmola. E o mais intrigante é que ele fede a ovo podre, assim como aquela coisa que elas viram naquela noite. E sendo ele ou não, foi um encontro assustador com o lobisomem. Boa noite, eu me chamo Robério, moro em Frecheirinha que fica no Ceará. Contarei um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que me deixa intrigado até hoje. Tudo aconteceu em 2013. Na época eu estudava e ainda fazia um curso no período da noite, que só terminava lá para as 11 horas. E minha rotina era a seguinte: estudar de manhã, trabalhar de tarde e à noite eu ia para o curso. E foi enquanto voltava para casa às 11 da noite que tudo aconteceu. Toda vez eu ia para o curso que era de computação. Sempre ia sozinho com o Monark do meu pai, uma bicicleta que até hoje tem em casa. E como já disse, ia às 7 só voltava às 11 da noite. Eu sempre vinha pelo mesmo caminho, um lugar que passava bem em frente ao cemitério. Mas não tinha medo de passar por lá, pois eu não acreditava no sobrenatural e achava que tudo isso era o povo que inventava. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Era uma segunda-feira quando eu vinha do meu curso pelo caminho de sempre. Estava despreocupado e pensando na aula que tinha acabado de terminar. Foi quando eu passei em frente ao cemitério que ouvi uma voz falar lá de dentro: "Me dá uma carona até lá na frente." Era uma voz muito parecida com a de um homem. Eu, com um pouco de medo, nem olhei, pois poderia ser algum bandido querendo me roubar. E acelerei o pedalo para sair logo dali. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meus pais. Eles também acharam que fosse uma pessoa e me pediram para que eu não passasse por aquele caminho novamente, pois alguém poderia me roubar. Mas eu, muito teimoso, continuei passando por lá, pois era o caminho mais rápido e achava que aquela voz falaria comigo somente aquele dia. Só que não foi. Na quinta-feira, enquanto eu voltava do curso bem em frente ao cemitério,
Novamente ouvi a mesma voz. Me dá uma carona até lá na frente. Me arrepiei todinho novamente, mas passei bem rápido. E quando cheguei em casa não contei do ocorrido para meus pais, pois eu queria saber o que era aquilo. Foi então que na sexta, na segunda e na terça, aquela voz também falou a mesma coisa enquanto eu passava. Foi aí que tive a ideia de responder aquilo. Algo que me arrependo até hoje de ter feito. Era noite de quarta e eu vinha com a Monark do meu pai. Assim que passei de frente ao cemitério, aquela voz novamente falou comigo. Me dá uma carona até lá na frente. Foi então que respondi. Pode vir, mas não acostuma não. Na hora em que fechei a boca, senti um peso na garupa da bicicleta. Mas quando olhei para trás, não tinha ninguém por perto. O peso era tanto que até abaixou a bicicleta. Me arrepiei todinho nessa hora e fiquei com a sensação de estar levando alguém. Rapidamente comecei a rezar em pensamento e continuei pedalando, sentindo aquele peso. Foi quando eu estava a 2 ruas para chegar na minha casa que aquilo foi levemente saindo, e assim pude pedalar mais rápido. Quando cheguei em casa, falei para os meus pais que tinha respondido àquela voz e do peso que carreguei na minha bicicleta. Minha mãe falou que não era para eu ter respondido e não era bom estar mexendo com os mortos. Tomei aquilo como um grande conselho da parte dela e nunca mais brinquei com esse tipo de coisa. No dia seguinte, comecei a passar por um caminho diferente daquele que eu estava acostumado a pegar e não escutei mais aquela voz. E hoje fica apenas na lembrança, aquela alma que falou comigo no cemitério. Boa noite. Eu me chamo Cleverson. Moro em Quixadá, que fica no estado do Ceará. Trabalho com pesca e vendo aquilo que consigo pegar, mas também consumo parte dos peixes. E já faz mais de 20 anos que faço esse trabalho, pois é minha única fonte de renda por aqui, já que moro em uma comunidade rural com apenas 3 famílias. E todo mundo por aqui é pescador. Mas muita gente deixou esse lugar tempos atrás, por conta dos estranhos acontecimentos que tinham pela região. Desde 2007 que ouvimos relatos de pessoas que viram luzes estranhas no céu, ou objetos desconhecidos na mata. Mas até então eu nunca havia presenciado nada do tipo, pois é muito difícil me convencer de algo. Por isso tive que ver com meus próprios olhos aquela bola de fogo. Era começo de 2010. Devia estar em março ou abril, época em que chove bastante por aqui. O rio enche e a gente consegue pegar bastante peixe. E nesse período eu sempre trabalho em dobro, pois às vezes pesco de noite também. Mas era costume arrumar as coisas durante a noite para só ir pescar de manhãzinha. E a minha labuta era essa. Até que certo dia os vizinhos daqui de onde moro começaram a ver esses tais objetos estranhos no céu, bolas de fogo, e teve até gente que viu seres de outro planeta. Mas como eu morava ali e nunca vi nada do tipo, continuei não acreditando em nada, pois para mim podia ser que todo mundo estivesse mentindo. Só que aquilo que eles estavam vendo era tudo verdade. Lembro que nesse dia fui até Canindé, uma cidade que fica perto de Quixadá. Fui junto com um amigo para poder vendermos umas redes de pesca, já que também faço isso. E quando voltei para casa, ainda fiquei no mercado daqui tentando vender 2 redes que sobraram. E mesmo ficando até de noite, não consegui vender mais nada. Então peguei minha moto e fui para minha casa. E fui por uma estradinha de chão que tem por aqui.
mas antes parei para ver as redes que tinha colocado no açude. E foi naquele momento que vi uma luz bem grande no céu, que eu estranhei na mesma hora, pois aquilo era do tamanho da lua, mas a lua estava do outro lado. E então fiquei ali, observando aquele estranho objeto no céu, que ia se movimentando lentamente, sem fazer qualquer barulho. Teve uma hora que ele desceu, foi para o outro lado, logo depois subiu novamente. Eu já achando aquilo muito estranho, liguei a moto e fui saindo dali o mais rápido que pude. Só que foi nessa hora que aquilo começou a me seguir. O estranho objeto veio bem rápido na minha direção e em menos de um minuto estava bem em cima de mim. Era alaranjado e do tamanho de um carro. Brilhava como o sol. Aquele objeto me seguiu por um tempo, mas logo depois subiu para o céu, então se apagou, meio que se escondendo na escuridão da noite. Fui o mais rápido que pude para minha casa, e outras pessoas dali viram, quando o estranho objeto desceu do céu e logo em seguida subiu, apagando as luzes de uma vez. Foi aí que acreditei naqueles relatos. Eram todos reais. Só não consegui entender de onde eles eram e quem eles eram. Após alguns anos, outras pessoas também começaram a ver aquelas coisas e até gravaram esses objetos voadores aqui em Quixadá, tanto de dia como de noite. E hoje, se me perguntarem se acredito nisso, eu digo que acredito sim. Esses seres são bem reais e estão por aí, só nos observando. Boa noite. Eu me chamo Samuel. Moro em Sobral, que fica no Ceará. O relato que irei contar hoje é de uma amiga da minha mãe, que na época ficou com tanto medo do que viu, que nunca mais quis sair para canto nenhum. A minha mãe conta que lá pela década de 70, quando tinha seus 16 anos, ela e os amigos se divertiam muito em clubes de banho e nas antigas discotecas. Amigos ela tinha das mais variadas idades, tanto da mesma que a sua, como já adultos, sendo esses que faziam com que ela entrasse nas discotecas. Porém, apesar de tantas amizades boas, ela também tinha aqueles amigos arruaceiros, que só queriam saber de beber, não ligar para onde ir e nem a hora de voltar para casa. Esses por muitas vezes tentaram a minha mãe, para que ela fosse em serestas e festas de bar, coisa que tinha muito na época. E nesse meio todo ela tinha uma amiga que aqui chamarei de Liduína, pois ela já não mora em Sobral. Na data do ocorrido ela já tinha 19 anos e era cheia de si. Se achava dona do mundo e do próprio nariz. A mesma foi criada somente por sua avó e era virada no mundo. Saía por aí e nem dava notícias. Só voltava depois de 2 ou 3 dias. Minha mãe a conheceu no curso de corte e costura que ela fez na época. E ambas moravam no mesmo bairro, o mesmo em que mora atualmente. E naquele tempo não tinha outros 2 bairros, que são colados ao meu, o Coab 1 e o Coab 2. Só tinha um matagal e algumas estradas de chão, sem contar em alguns bares bem antigos, que ficavam no meio do nada. Nisso, a amiga da minha mãe saía com ela para banhos e discotecas, mas ela também ia para serestas e bares, já que gostava de beber e se engraçar com os homens. E tudo corria bem, até a quaresma de 1972, época em que tudo aconteceu. Nesse ano, minha mãe conta que na noite de março, essa amiga dela passou em sua rua e a convidou para ir numa seresta. E claro que minha avó proibiu. E também ela não gostava dessas coisas, nem de frequentar os lugares. Nisso a Liduína seguiu seu caminho, e a minha mãe ficou em casa.
Até que entre 1 e 2 da madrugada, todos na casa de minha avó foram acordados com batidas na porta da frente. O meu avô pegou logo a espingarda e foi pro pé da porta para ver quem estava ali. E assim que chegou lá, ele abriu e viu quem estava ali. Era amiga da minha mãe, que muito assustada entrou e logo trancou a porta. Todo mundo ficou estranhando aquele comportamento dela, tanto que depois que a mesma adentrou a casa, o meu avô e meu tio saíram e foram até a esquina para ver se não tinha alguém seguindo a moça, já que ela estava bastante alterada e falando coisa com coisa. E só depois de tomar um copo de água e estar mais calma, a amiga da minha mãe foi falando. Eu tinha ido na seresta do Raimundo naquela hora em que passei por aqui. Fiquei lá com uma amiga até a meia-noite, hora em que resolvi voltar para casa. E isso vim seguindo ali pelo caminho que tem perto do tiro de guerra. E foi lá que comecei a ouvir uma passada forte vindo atrás de mim. Eu apreciei o passo, mas aquilo continuava a me seguir. Então me virei para ver quem estava me seguindo na estrada. Mas não vi nada além do breu da noite. E continuei andando muito rápido, já assustada. Até que pouco tempo depois, assim que cheguei perto do primeiro poste da estrada, foi que novamente resolvi me virar e olhar para trás. Mas quando olhei eu vi quem estava me seguindo. E tive a visão do próprio inferno, pois era uma coisa muito feia. Um bicho que tinha pelos longos e preto, com orelhas grandes e caídas para baixo. Assim que vi aquilo, tomei um susto e saí correndo. E o bicho estranho também veio atrás de mim, mas que não chegou a me alcançar, devido à distância que eu estava dele. Foi então que cheguei perto da igreja de Nossa Senhora, que topei e caí. Mas aquele estranho ser parou e ficou me encarando de longe no escuro. Ele andava de um lado para o outro, mas que por algum motivo não tentava me atacar. Com isso o tempo foi se passando e nem vi para onde o bicho foi, já que aparentemente ele sumiu no meio do mato. Então eu só corri para tua casa, que é mais próximo lá da igreja, pois se eu fosse descer lá para baixo para ir até a minha, ele poderia estar em alguma esquina me esperando. Quando a amiga da minha mãe contou isso para todos, só minha avó e minha mãe que acreditaram. Já meus tios e meu avô acharam que ela estava inventando tudo e que o real motivo para ela estar fazendo aquilo fora por conta de que, devido ao horário, ela não quis ir para casa e levar bronca de sua avó. Bem, depois de tudo foram todos dormir, inclusive a amiga de minha mãe. Armaram uma rede e ela dormiu ali naquela noite. No outro dia pela manhã sua avó estava à sua procura. E assim como foi contado para meus familiares, ela contou à sua avó. Depois de tudo, o pessoal da rua ficou comentando sobre o bicho estranho que correu atrás dela. Daí disseram que era um lobisomem, mas muita gente não acreditou, já que ela rodava por todo canto e devia estar mentindo sobre o caso. Porém, o mais interessante não foi isso, já que essa dita amiga de minha mãe nunca mais saiu à noite. Raramente ela ia até a casa de minha avó, e lá ficava na calçada conversando até cedo da noite. Logo ia para sua casa, e somente acompanhada. E foi assim até a década de 80, quando ela se casou com um homem e foi para o Rio de Janeiro. Bom, sendo verdade ou não, a Liduína ficou muito abalada com tudo aquilo. E a pergunta que ela sempre fez depois de tudo foi essa: seria o lobisomem alguém que estava naquela seresta? Fica a dúvida até hoje. Boa noite. Eu me chamo Álvaro, moro em Massapê, que fica no Ceará.
Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde vi nitidamente um lobisomem. O ano do ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos na época. Eu trabalhava com meu pai vendendo leite em casas, pequenos comércios. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo santo dia até Santana do Acaraú para deixar algumas encomendas lá, que na maioria das vezes era queijo, pois fazíamos isso também, mas era muito pouco, pois como tínhamos somente 2 vacas, a nossa venda era bem pequena, mas fazíamos o possível para vender tudo. Pois bem, numa dessas minhas idas a Santana do Acaraú, acabei conhecendo a Lúcia, uma moça linda, filha de um morador de lá, que já era cliente do meu pai há anos. E depois de muita conversa entre a gente, com o tempo acabamos se gostando e logo começamos a namorar. Hoje, graças a Deus, somos casados. Mas no começo do nosso namoro os encontros eram sempre raros e rápidos. Mas quando eu podia, passava um bom tempo na casa da Lúcia. E foi justamente numa das minhas idas à sua casa que vi o temido lobisomem. Como já disse, as minhas visitas à Lúcia eram raras e bem rápidas. Mas no final de semana eu passava praticamente o dia na casa dela. Pegava a moto do meu pai e ia até lá, para ver a minha amada. E só retornava para casa já perto do anoitecer. O caminho que eu pegava era uma estrada de carroçável, pois era um lugar mais rápido para se chegar em Santana do Acaraú. E nunca tive problemas com aquele caminho, pois tanto de dia como de noite, nada de estranho nunca tinha me ocorrido. Só que numa certa noite algo vinha por aquela estrada. Tudo aconteceu num sábado comum. Peguei a moto do meu pai e saí para ir até a casa da Lúcia. Meu pai, vendo que iria sair, me mandou abastecer a moto, pois o tanque já estava quase vazio. Eu disse a ele que iria abastecer quando saísse, mas não o fiz, confiando que seria uma viagem de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 de volta. Achei que a gasolina daria para esse percurso, só que ela não deu. Saí com a moto do meu pai sem abastecer e consegui chegar na casa da minha namorada. Ficamos por horas conversando. Almocei e jantei lá. E ainda fiquei para um aniversário que teve. E só por volta das 9 da noite que resolvi voltar para casa. Me despedi da Lúcia e saí com a moto do meu pai. Aquela noite estava com uma brisa muito boa. A lua clareava bem um rio que tem ao lado da estrada. Só que bem no meio do caminho o meu pesadelo começou. Primeiro que a moto morreu. E segundo que eu estava no meio do nada. No total breu da noite. E de companhia só tinha a lua que brilhava no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto novamente, mas nada acontecia. E só aí percebi que ela já estava na reserva. E o tanque tinha secado totalmente. Por um momento fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas estava confiante de que voltaria para casa, pois assim que chegasse em minha cidade, colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Desci da moto e fui arrastando ela por aquela estrada de terra, e bem distraído, somente escutando o barulho dos grilos. Foi quando comecei a ouvir algo que me pareciam palmas. Meu corpo ficou todo arrepiado. E na hora tentei ver de onde vinha aquele som, pois eu achava que se tratava de uma assombração, ou algo do tipo. Mas aquelas palmas foram ficando cada vez mais fortes. E foi aí que percebi que elas estavam vindo na direção em que eu estava indo. Parei minha moto e saí do meio da estrada. Fui para detrás de uma moita que tinha ali, para poder esperar que aquilo passasse. Mas quanto mais aquele som se aproximava de mim, com mais medo eu ia ficando, pois algo no meu subconsciente me dizia que era para eu me proteger. E sem esperar tempo ruim, tirei minha roupa e entrei no rio que tinha ao lado da estrada. E fiquei lá no meio só com a cabeça de fora, esperando que aquilo passasse logo. Depois de um pouco de tempo, aquele barulho de palmas foi ficando cada vez mais forte. E foi então que eu vi aquela estranha criatura. Era um bicho que andava com a cabeça para baixo. Tinha um corpo enorme, quase do tamanho de um burro.
Eu fiquei mais impressionado foi com o tamanho das orelhas daquela coisa, que eram tão grandes que chegavam a bater uma na outra, e eram elas que faziam barulho como se fossem palmas. Aquela aberração não corria rápido, ia num trote que nem um cavalo, fazendo barulho pesado quando batia no chão. E ele sequer olhou para mim ou para minha moto, só seguiu o caminho andando daquela forma estranha. Eu, com muito medo e me tremendo todinho, fiquei lá no rio mesmo e esperei aquele som de palmas estar bem longe, para poder sair do rio e novamente seguir o meu caminho. Então, cerca de 10 minutos depois, aquilo já estava bem longe. Eu saí da água e corri para me vestir. Nem liguei se estava molhado ou não. O que eu queria mesmo era sair logo dali. Só depois de meia hora de caminhada que finalmente cheguei na minha cidade. Todo molhado e me tremendo de medo, abasteci a moto e fui direto para casa. Os meus pais, me vendo todo molhado, me perguntaram por que eu estava daquele jeito. Eu menti dizendo que tinha caído no rio, pois estava com medo que eles me chamassem de mentiroso. Eu então tomei um banho e tentei dormir, mas naquela noite tive vários pesadelos, tanto com aquela criatura que vi, como dos barulhos de palmas que ele fazia. Depois desse ocorrido, eu nunca mais saí de casa desprevenido, e sempre abastecia bem a moto do meu pai. A minha volta para casa ficou mais cedo, mesmo quando era final de semana. Contei desse ocorrido para amigos que me confirmaram que se tratava de um lobisomem, e que tive sorte dele ter me ignorado, pois se quisesse, ele me atacaria a qualquer custo, mesmo eu estando dentro da água. Olá, eu me chamo Roberto. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1998, em Campo Grande. Eu sempre fui uma pessoa de sair de noite, e numa certa vez fui bater bola com meus amigos. Chegando lá no campo, fiquei sabendo de algo macabro. Um bicho tinha atacado uma fazenda a 2 quilômetros do nosso povoado, matando galinhas e cabras. A coisa mais feia do mundo, mas nem dei tanta atenção sobre aquilo. Quando foi de noite, fui para minha casa, tomei um banho, jantei e fui assistir um pouco. Era mais ou menos 8 horas da noite, quando meu amigo Dionísio chegou lá em casa dizendo que tinha uma festa lá no sítio do seu Otávio. E logo perguntei se a gente ia de moto, pois na época o irmão dele tinha uma CG. Mas ele disse que seu pai tinha saído nela, e tínhamos que ir e voltar a pé. No começo disse não, pois estava cansado e minha avó pediu para que eu não fosse. Mas depois decidi ir, pois também ia ter algumas garotas por lá. Eu me arrumei e fomos a essa festa. Era mais ou menos 7 quilômetros até o sítio. Chegamos, comemos, bebemos. E lá para as 2 da manhã o Dionísio não estava muito bem. O meu amigo, para impressionar as pessoas, tomou 1 litro de vodka todinho. Eu também estava meio bêbado e falando asneira, mas enfim, decidimos ir embora para casa. Mas é aí que o terror começa. Voltando pela estrada e falando sobre garotas, ouvimos um barulho do mato que ia seguindo a gente. Eu perguntei quem era, mas de resposta veio um rosnado muito alto. Mandei o Dionísio acelerar o passo e logo pensei ser uma onça. Mas andando mais um pouco, vimos lá na frente. Um bicho pulou do mato no meio da estrada. Tinha pelos negros e garras, além de dentes enormes. Porém, não tinha orelhas grandes como o povo conta. Ele era alto e seu corpo tinha músculos. Aquilo olhava pra gente e rosnava, e ficava andando de um lado para o outro. Eu, que estava mais consciente do que o Dionísio,
Segurei no braço dele e passei do lado da criatura, numa velocidade muito rápida. Na minha mente eu me via em terceira pessoa, eu correndo segurando o Dionísio que estava chorando, e a fera vindo atrás da gente. Nessa corrida perdi meu sapato, o relógio e quebrei o meu dedo mindinho. Mas como jogava bola tinha uma certa resistência. Quando o Dionísio queria cair eu botava ele nos meus braços. E assim corremos por quase 2 quilômetros, até chegarmos num córrego que tinha poste de luz. Só aí que o bicho parou de correr atrás da gente. O meu amigo pulou dos meus braços e corremos mais um pouco, até que vimos as luzes da lanchonete do nosso povoado. E assim, seguimos até chegarmos em casa. Contei tudo para minha avó, e ela disse que era um lobisomem que correu atrás da gente. Fiquei tão apavorado que naquela noite chorei abraçado com minha avó. Depois que tudo passou, continuei indo para festas com o Dionísio, mas somente aquelas que eram perto, e só quando ele estava com a sua moto. E deixo um conselho para todos vocês: escutem quem lhe alerta. A minha avó tentou, e eu fui teimoso. Mas graças a Deus que naquela madrugada, o lobisomem não nos alcançou. Boa noite. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.